O que você sabe sobre Steve Jobs, o lendário cofundador da Apple que criou um dos melhores aparelhos do nosso tempo? Acontece que ele era um homem misterioso, no sentido mais literal da palavra. Basta pensar nisso. Ele dirigiu um carro pelo Vale do Silício, sem placa, durante anos a fio. Isso significa infringir a lei, que exige que todos os veículos de passageiros tenham placas. Bem, alguns acreditavam que ele fazia isso apenas porque podia. Pode chamar de espírito rebelde se quiser. Ou talvez quisesse proteger sua privacidade de todas as formas possíveis. Alguém chegou a sugerir que ele não gostava do tipo de letra na placa. Afinal, Jobs era perfeccionista em todos os sentidos. Então, talvez realmente achasse que uma placa feia arruinaria seu lindo carro. Qualquer que fosse a causa, ele conseguiu dobrar as regras muitas e muitas vezes. Não foi à toa que surgiram várias teorias sobre o assunto. Segundo uma delas, Jobs tinha algum tipo de acordo com a polícia local, que lhe concedia direitos especiais de dirigir sem uma placa em sua Mercedes. Outra dizia que ele pagava uma multa de $250 toda vez que um policial o detinha. Alguns até diziam que era tudo por causa dos fãs que roubavam suas placas toda vez que ele as colocava. Como se descobriu, a explicação real era muito mais astuta do que isso. Alguns anos atrás, as leis da Califórnia permitiam que as pessoas dirigissem sem placas por 6 meses depois de comprar um carro novo. Então, Jobs aproveitava ao máximo essa brecha. Primeiro, comprava um carro, usava-o por meio ano e, quando o período terminava, o substituía por um novo. O interessante é que, durante todo esse tempo, o empreendedor permaneceu fiel a uma marca e modelo, o Mercedes SL55 AMG. Ele até ficou com a mesma cor, comprando apenas a prata. Acho que a empresa de leasing ficava muito feliz por ter um cliente tão fiel. Mas não tente fazer um truque como esse por conta própria. Desde janeiro de 2019, os proprietários de automóveis na Califórnia devem instalar placas temporárias imediatamente, assim como nos outros estados americanos. Mas dirigir anonimamente não era a única peculiaridade de Jobs. Ele também tinha alguns hábitos alimentares estranhos, como fazer uma dieta em que apenas 1 ou 2 tipos específicos de alimentos eram permitidos. Por exemplo, não ingeria nada além de maçãs durante semanas. Uma vez, ele comeu tanta cenoura que sua pele ficou um pouco alaranjada. Às vezes, Jobs ficava sem comida por alguns dias. Além do mais, acreditava que dietas com frutas e jejum de alguma forma deixavam o seu corpo mais limpo. Ele também achava que não tinha odor corporal, então não via necessidade de tomar banho todos os dias ou usar desodorante. Mas a lenda diz que na década de 1970, quando Jobs ainda trabalhava na Atari, seu cheiro horrorizava tanto os colegas que ele acabava fazendo turnos da noite. O que posso dizer? Steve Jobs pensava de maneira diferente, como em um antigo lema da Apple. E isso se aplica a outras pessoas bem-sucedidas e ricas também. Ingvar Kamprad, que criou a IKEA, tinha bilhões de dólares em sua conta, mas ainda assim vivia como qualquer outra pessoa. Ele tinha um velho Volvo barato e preferia viajar de ônibus. Fazia suas compras nas feiras e lojas locais e sempre escrevia nos 2 lados de uma folha de papel. Mas Ingvar também tinha alguns extremos. Embora pudesse pagar por absolutamente qualquer coisa, levava embora os sachêzinhos de sal e pimenta dos restaurantes e só cortava o cabelo quando viajava. Aparentemente na Suécia, isso é muito caro. Falando em barato, que tal tomar banho sem usar água? Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, adorava banhos de ar. Todas as manhãs antes do trabalho, ele abria as janelas de sua casa para deixar o frio entrar. E era assim que passava cerca de 1 hora, completamente nu. Franklin chamava isso de banho tônico e acreditava que melhorava sua saúde. O velho Ben realmente viveu até os 84 anos, então talvez tivesse razão. Bill Gates tem um método incomum de se concentrar em suas ideias. Como forma de ajudá-lo a pensar, ele se senta em uma cadeira de balanço e fica indo silenciosamente para frente e para trás. É assim que o cofundador da Microsoft cria uma solução toda vez que se encontra em uma situação difícil. Ele mantém essa tradição desde que estava na faculdade e tem sido tão eficaz que seus parceiros de trabalho a adotaram com o tempo. E por falar em placas de carros, Gates também as usava de uma maneira não convencional. Nos primeiros anos como chefe da Microsoft, ele sabia de cor o número das placas de todos os funcionários, e não apenas para treinar sua memória. Era assim que verificava quando ele chegava ao escritório
ou já tinham ido para casa. O inventor Thomas Edison também foi incrivelmente exigente com seus funcionários, mas de outra maneira. Para trabalhar para ele, uma pessoa precisava passar no teste do sal. Durante a entrevista, Edison dava ao candidato uma tigela de sopa. Se eles adicionassem sal sem experimentá-la primeiro, ele não os contratava. O inventor queria que seus assistentes experimentassem os fatos antes de fazerem suposições. Parece estranho, mas é lógico ao mesmo tempo. Pelo menos eu acho. Parece que as pessoas ricas têm todos os meios para tornar seu trabalho o mais confortável e eficaz possível, certo? O autor Jonathan Franzen fica super bem em quartos de hotel sem luxos ou suprimentos caríssimos. Tudo o que ele precisa para se concentrar na escrita é uma venda nos olhos e tampões para os ouvidos. Pelo menos, foi assim que escreveu um de seus melhores livros, As Correções. Parece uma boa maneira de vencer a procrastinação também. Howard Hughes foi provavelmente o bilionário mais excêntrico que o mundo já viu. Ele foi piloto, inventor e cineasta. Mas suas esquisitices são tão famosas quanto suas realizações. Ele tinha tanto medo de germes que nem conseguia tocar na sua prataria sem embrulhá-la primeiro em tecidos. Hughes também vivia verdadeiramente recluso. Uma vez, passou mais de 4 meses vendo filmes, bebendo leite e comendo barras de chocolate. Parece divertido? Espere até ver isso. Ele não saiu da sala o tempo todo e não tomou banho. E teve que urinar em garrafas. Então tá, né? Não muito diferente de Hughes, o brilhante cientista Nikola Tesla detestava bactérias. Ele usava luvas quase sempre e não apertava a mão de ninguém. E claro, se certificava de que todos os seus alimentos e bebidas fossem completamente fervidos. Pelo menos isso tinha uma explicação lógica. Tesla alegava que esse medo surgiu depois que colocou um copo de água sob o microscópio e viu algumas criaturas horríveis. Ele também era tão obcecado em reservar um tempo para seus experimentos que dormia apenas 2 horas por dia. Assim, em vez de dormir durante a noite toda, tirava pequenos cochilos durante o dia. O magnata de negócios Warren Buffett também tem um hábito que consome bastante do seu tempo. Ele lê 500 páginas todos os dias. Pense bem, Buffett dedica cerca de 80% de seu tempo à leitura e reflexão. Ele afirma que essa é uma maneira de aumentar seu conhecimento. E não é apenas algo que faz por diversão, pois a experiência adquirida com a leitura o ajudou a tomar decisões mais embasadas durante sua carreira. E se você acha que ele tem tanto tempo para livros e relatórios, já que é bilionário e tem 80 anos, isso não é exatamente verdade. Quando começou como investidor, lia até 1000 páginas por dia. Se isso não é impressionante, não sei o que é então. Todo mundo tem sua própria maneira para autoaperfeiçoamento e motivação. Stephen King revelou que não consegue começar a escrever sem uma fatia de cheesecake. Quem diria que o mestre do horror tem de fato um gosto por doces? Mas parece que isso é um mal de família, já que seu filho, que também é escritor, devora um creme brulee antes de sentar para trabalhar. Você tem um hábito divertido? Algo que faz regularmente para animar e entrar no clima do que vai fazer? Conte pra gente nos comentários. Quanto ao industriário Henry Ford, seus petiscos favoritos eram verduras de beira de estrada. Ele era uma das pessoas mais ricas da história, mas não gastava sua fortuna em festas luxuosas e em alimentos pesados, como os seus contemporâneos ricos. Ford pensava no corpo humano como uma máquina que precisava do combustível certo para funcionar corretamente. E, no caso dele, eram ervas simples que ele mesmo às vezes arrancava. Ford as comia frescas, cozidas e refogadas. E, quando recebia convidados, servia sanduíches de soja e bardana. 100 anos se passaram desde então, mas tenho certeza de que um cardápio como este chocaria a maioria até hoje. Conclusão: todas essas pessoas pensam diferente e, até certo ponto, mudaram o mundo. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas não vá a lugar nenhum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta clicar neste da esquerda ou da direita e divertir-se. Lembre-se, fique no lado incrível da vida.